Olá, depois de amanhã a Guiné-Bissau estará a celebrar o seu 51º aniversário da independência nacional, razão pela qual sinto-me compelido, no bom sentido do termo, para fazer uma breve reflexão sobre se valeu ou não a pena termos tomado a nossa independência da forma como foi. Antes de responder diretamente a esta questão, importa fazer aqui breves considerações sobre aquilo que foi o substrato identitário da luta de independência nacional que foi conduzida e dirigida por o engenheiro Amílcar Lopes Cabral. O engenheiro Amílcar Lopes Cabral traçava dois ideais para avançar para o processo da luta de libertação nacional, nomeadamente o programa mínimo e o programa maior. O programa mínimo foi cumprido exemplarmente, isto é, a Guiné-Bissau, depois de um processo demorado quase de 11 anos de intensas lutas nas matas da Guiné, conseguiu libertar a Guiné-Bissau. Não obstante ver, nas vésperas da sua proclamação unilateral de independência, ver o seu querido líder Amílcar Lopes Cabral ser assassinado barbaramente. Mesmo assim, este programa mínimo conseguiu triunfar. Agora, a fase seguinte, que era o programa maior, que consistia em fazer avançar a Guiné-Bissau e devolver ao povo guineense tudo que tem a ver com dignidade, liberdade, afirmação e autodeterminação. Este ideal, pelo menos o ideal do programa maior, ficou muito aquém daquilo que se esperava com a proclamação unilateral da nossa independência. Razão pela qual agora, respondendo diretamente à pergunta inicial, a meu ver, sem qualquer tipo de preconceitos, sem qualquer tipo de hesitação, sem qualquer tipo de, enfim, de complexos de outras realidades exteriores e também interior da Guiné-Bissau, considero-me que não valeu a pena termos tomado a independência da forma como foi. Digo isto porque os custos e os benefícios são completamente desajustados, isto é, houve mais custos assinaláveis do que propriamente os nossos benefícios. Estou a falar isso com muita preocupação e com dor também no coração de reconhecer este facto. Nós temos que ter a capacidade de reconhecer que o processo da nossa independência foi muito mais dolorosa e não houve qualquer benefício para o povo guineense. Antes, pelo contrário, uma pequena burguesia, usando essa expressão que Amílcar Cabral sempre usou, que apropriou-se da nossa independência e viveu a grande francesa ao longo destes tempos todos, em prejuízo total do povo guineense, do povo, da generalidade do povo guineense, que nunca experimentou a liberdade, a dignidade e a afirmação destes ideais. Isto é muito fácil nós chegarmos a essa conclusão. Basta procurarmos ser imparciais e isentos e acompanhar a realidade guineense para chegarmos a esta conclusão. Há uma linguagem normalmente que se costuma utilizar na economia, que qualquer investimento que vamos fazer, temos que ponderar os custos e os benefícios. A partir do momento que os custos vão ser superiores aos benefícios, não vale a pena fazer esse investimento. Ora, nós também, quando nós comparamos o nosso processo da luta de libertação nacional e da forma como nós tomamos a nossa independência, aquilo que tem sido a trajetória da Guiné-Bissau desde 1973 até a data presente, nós concluímos que realmente não valeu a pena. Não valeu a pena porque morreram muitas pessoas diretamente no processo da guerra, as pessoas que lutaram com a expectativa de ver uma Guiné-Bissau melhor. Este ideal não traduziu em prática. Além de morrerem diretamente na guerra, nós vemos pessoas que acabaram por morrer colateralmente ou de forma indireta por este processo de guerra. Não só os que morreram direto e indiretamente, como também aqueles que foram prejudicados pelo processo da luta de libertação nacional, quer seja também do ponto de vista direto, quer seja do ponto de vista indireto. Mas ao longo da história da nossa independência, que a meu ver não trouxe qualquer tipo de independência, nós vemos que o povo guineense continua a ser refém do conhecimento, refém da liberdade, refém do progresso, refém da afirmação e refém da autodeterminação. E basta nós vermos
todos os índices demonstram claramente que há um retrocesso abismal no que toca à afirmação da Guiné-Bissau, do país, a nível regional e na geopolítica regional e também geopolítica internacional. A Guiné-Bissau não conseguiu ter afirmação, não conseguiu melhorar a condição de vida dos seus cidadãos. Antes, pelo contrário, a Guiné-Bissau, os guineenses continuaram a ser parente da pobreza, da miséria, da ignorância, do analfabetismo, da mortalidade galopante, taxa de mortalidade materno-infantil e também próprio na faixa etária das populações, esperança média, curta esperança média de vida e doenças que vão graçando cada vez mais, sobretudo doenças do foro infectocontagiosa, mais precisamente SIDA, que cada vez mais está a ganhar proporções preocupantes no nosso país e, enfim, outros males que nós vamos ver, anarquia, que a Guiné-Bissau, enfim, foi votada e continua, sobretudo, droga, que vai minando cada vez mais o tecido social do país. E nós, quando nós vemos todas essas situações, este retrocesso, nós vemos que o ideal que foi, enfim, traçado, sobretudo o programa maior, foi relegado para o segundo plano. Porque este ideal, é muito importante vincar este ideal do programa maior. Amílcar Cabral considerava que, depois da independência, aqueles que tinham as suas profissões tinham que voltar às suas profissões e os que tinham mais capacidade, mais aptidões, mais, enfim, conhecimentos, são essas pessoas que tinham que ser relegadas o destino, que tinham que ser, enfim, entregues o destino da Guiné-Bissau. Mas o que nós vemos não foi o que aconteceu, porque aqueles que foram à luta, eles não cumpriram com este desejo da Amílcar Cabral. Antes, pelo contrário, nós vemos os que não sabiam ou que não percebiam da governação, que não tinham qualificações, essas pessoas que passaram à frente. Ora, passando à frente, não há que se admirar o estado que o país, enfim, viveu desde aquela altura até a data presente. E este cancro daqueles que não sabem, de governar os que não sabem, continua patente até os nossos dias. Basta nós vermos a Guiné-Bissau, os que triunfam mais, os que estão à frente dos destinos do país, os que têm lugares poleiro governativo, são pessoas que não têm aptidões, que não têm competências, que não têm formação, que não têm preparação. Essas pessoas não podem dar ao país. Porquê? Porque não estão habilitados para, enfim, dar ao país. Mas o que nós vemos são essas pessoas que estão à dianteira do país. Ora, não se pode admirar o caos, a instabilidade, o retrocesso e a anarquia que a Guiné-Bissau, enfim, está votada e continua a ser votada ao longo deste tempo todo e vai sempre ser assim. Porque se nós vemos, por exemplo, como eu estava a dizer, as pessoas que têm preparação, as pessoas que estão mais qualificadas, as pessoas que têm mais ferramentas para poderem conduzir o destino do país, essas pessoas são alvos na Guiné-Bissau. E isto começando mesmo no processo da administração pública, as promoções que são feitas não são baseadas com base no mérito, na qualificação e na capacidade. Antes, pelo contrário, são baseadas no nepotismo, no clientelismo, no compadrio e toda a sorte de corrupção que vem minando o aparelho do Estado. E os que estão à frente acabam por ser pessoas inabilitadas ou incapacitadas para conduzir o destino da administração e, consequentemente, o destino do país. Basta nós vermos a título exemplificativo, não vou chamar nomes para não dar honra a essas mesmas pessoas, porque nem vale a pena estar a destacar os seus nomes. Mas nós basta vermos o nosso tecido estadual para nós constatarmos essas realidades. Vamos ver os partidos políticos. Quem são os atores políticos que nós temos que representam os partidos políticos? Nós vemos logo aqui os que estão normalmente à frente. São pessoas que não têm preparação, que não têm qualificação, que não têm formação, que não têm competências e não têm aptidões para estarem à frente. Mas essas pessoas que estão, quem acompanha a realidade, né, pode fazer agora esse exercício, ver os principais partidos que nós temos na Guiné-Bissau. Quem são os seus dirigentes? E vamos chegar a essa conclusão rapidamente. Mas não fica só nos partidos políticos. Vamos para os órgãos da soberania. Começamos pelo presidente que nós temos, que atualmente é o presidente da República. É um presidente que fica muito a desejar, que fica muito aquém. Mas não é só o presidente da República. Vamos
para outros órgãos de soberania. Por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça que nós temos. Isso nem vale a pena, enfim, estar aqui a perder tempo, porque nós vemos a pessoa até que autoproclamou ser agora presidente, quer dizer, é uma pessoa, na sua interpretação que faz da Constituição e das leis do país, nota que é uma pessoa que não está preparada, ou pelo menos não, enfim, absorveu os conhecimentos que diz que andou a estudar na faculdade. Mas passamos por outro órgão de soberania. Vamos, por exemplo, para o governo. O nosso atual primeiro-ministro. Como é que ele chegou lá? É uma pessoa que nós vemos, é uma pessoa que não está preparada. Nem tem a noção daquilo que são as suas competências, aquilo que são as suas atribuições constitucionais, porque também nós sabemos como ele chegou lá, etc, etc, por via que não é uma via mais correta. Quer dizer, é o reflexo que nós vamos ver. Vamos para a Assembleia Nacional Popular. Excepcionalmente, podemos dizer, o presidente da Assembleia Nacional Popular é uma pessoa realmente com competências, que tem capacidades, etc, etc. Mas nós vamos ver as pessoas que lhe cercam. Quer dizer, isso é o reflexo que eu estou a falar. Mas não só os órgãos de soberania que nós podemos invocar, que nós notamos já que essas pessoas não têm realmente tarimba e capacidade para estarem à frente, vamos também pensar próprio noutros setores mais chaves decisivos do nosso país. Por exemplo, o atual chefe de Estado-Maior que nós temos. Chefe de Estado-Maior, num país normal, sério, nem precisa ser altamente desenvolvido, não tem competência, não tem capacidade para estar lá. Uma pessoa ainda que tem dificuldades de falar crioulo, quer dizer, o que é que essa pessoa pode dar para o país? Aliás, sem razão que nós vemos que a Constituição está a ser reiteradamente violado por nosso Presidente da República, e ele não faz nada. Por quê? Porque uma pessoa que não está esclarecida, aliás, essa questão até não tem a ver com o esclarecimento, porque creio até que está esclarecido, mas é uma pessoa que é manipulável a troco de uns míseros tostões de dinheiro da corrupção, e vai fazendo a bel prazer a uma só pessoa em detrimento do próprio país em geral. Pronto, nós falamos aqui de chefe de Estado-Maior. E os outros ramos que lhe cercam. Não são pessoas que estão à altura do desafio. O próprio Procurador-Geral da República, uma pessoa que já foi indiciada várias vezes por corrupção, inclusive em tráfico de droga, mas mesmo assim é que está lá como Procurador-Geral da República. Isto eu estou só a falar de pessoas mais chaves. Vamos para o governo. Nós continuamos ainda a ter pessoas analfabetas no governo, que são analfabetas no sentido típico, puro da palavra. Como é que nós podemos ir para a frente? Governantes, ministros que ficam muito aquém. Além do ponto de vista de capacidade intelectual, capacidade, enfim, profissional, vamos até afastar disso a própria integridade ético-moral, a retidão, a hombridade, a verticalidade, aquilo que se espera de um governante. Essas pessoas não reúnem. Alguns têm competências, enfim, técnicas, intelectuais e profissionais, mas ficam muito aquém daquilo que são as competências, aquilo que tem a ver com caráter, com verticalidade, o ser honesto, porque os cargos, como nós sabemos, os cargos públicos, impõe-se não só conhecimento, mas também de ter capacidade de ser honesto, de ser correto, de ser incorruptível, etc, etc. Essas pessoas não têm. Estou a falar agora os que nós temos neste momento, como ao longo da história da nossa independência nacional, que para mim não é independência, nós temos, enfim, tido sempre pessoas que não estão à altura do ponto de vista geral, ou se não têm competências profissionais, técnicas e de formação e de preparação, ou também não têm outra dimensão de caráter, de ser honesto, de ser incorruptível. Ou seja, a Guiné-Bissau foi sempre governada por pessoas que estão lá para apropriar-se dos recursos públicos para, enfim, enriquecer-se à custa do Estado, à custa dos cidadãos, à custa do povo guineense em geral. Por isso nós vemos todas as calamidades público-sociais que vamos enfrentando, nomeadamente taxas muito exorbitantes do índice de analfabetismo ainda continua a estar no país, porque um país que é governado por
por pessoas deste estirpe que eu já invoquei, tem a ver também com o reflexo da própria sociedade. Aliás, dizia, o cada país tem os governantes que merece. E mede-se um país pelo calibre dos seus próprios governantes. Se as pessoas são ignorantes, obviamente as pessoas que vão governá-las também vão ser pessoas que ficam muito aquém. Mas, volto a repisar, a culpa de todo não é do povo guineense, mas sim aquela pequena nato ou pequenas pessoas que poderiam ter juízo para ajudar o país, mas essas pessoas não têm um juízo. Mas não só nesta dimensão que eu estava a falar a nível de educação. Aliás, a educação é cerne de todas essas questões. Eu fiz agora o último vídeo que eu publiquei, mas que já tinha falado alguns anos atrás, que eu estava a falar da questão da importância da educação na determinação de um país. Ora, esses governantes ao longo deste tempo todo vedaram acesso à educação aos guineenses porque nós não temos tido escolas boas, escolas públicas boas, porque a maioria das pessoas guineenses estudam nas escolas públicas. Ora, a partir do momento que não é valorizada a escola pública, obviamente que vai haver situações que nós vemos hoje ainda das pessoas a estudarem, entre aspas, e a fazerem sétimo ou até formação até superior, mas não sabem fazer contas, não sabem escrever, não sabem falar, não sabem ter um raciocínio lógico que tem cabeça, tronco e membro. Quer dizer, são pessoas que têm um certificado, mas não sabem fazer. E isto é transversal praticamente todo ao aparelho do Estado, porque as pessoas não sabem fazer as coisas. Só, enfim, apropriam-se, têm um título, mas na prática não sabem. E quando uma pessoa não sabe fazer, como eu disse, essas coisas todas vão ter reflexos no tecido tanto estadual como empresarial e, no geral, social do nosso próprio país. Falamos isso, mas também esses reflexos vai desdobrando na pobreza, na corrupção generalizada dentro e fora do aparelho do Estado e também na taxa elevada da mortalidade, que eu falei, mortalidade tanto materno-infantil como também a curta esperança média de vida para os cidadãos guineenses, que agora ronda aproximadamente 50 anos. Ora, todos estes preocupantes índices e com sérias instabilidades que nós vivemos ao longo deste tempo todo, que vai traduzindo sempre em golpes e contra-golpes, golpes inventados, golpes verdadeiros, que vai sempre dizimando a vida das pessoas e também prejudicar a afirmação do país, retroceder o país em todos os domínios. Por isso, olhando a Guiné-Bissau, olhando o nosso país, ver a realidade ao longo deste tempo todo e projetando aquilo que nos espera no futuro, eu não posso ter orgulho na nossa independência nacional, porque os custos e os benefícios não são completamente equiparados por uma sobrevalorização ou uma excessiva custos mais, a fatura mais elevada do que propriamente os benefícios. Obviamente que houve pessoas que ganharam com a independência, mas não é o povo guineense no seu geral. Algumas pessoas, mesmo hoje que nós vemos ainda que a escola, temos déficit acentuado a nível da escola, não há uma cobertura geral, não há hospitais para os nossos cidadãos. E até coisas mais básicas, o Hospital Nacional Simomé, que é o hospital principal, ainda é um hospital que está carente de tudo e mais alguma coisa. Até para nós fazermos coisas básicas, nós continuamos a depender de tudo e mais alguma coisa. A Guiné-Bissau não tomou independência coisinha nenhuma. A independência foi só no papel, porque na prática continuamos ainda a depender de tudo e a sermos marginais também em tudo, etc, etc. Por isso, resumindo e concluindo para não esticar mais, a meu ver, na minha modesta opinião, é a opinião de um guineense que está a procurar também ser imparcial nesta avaliação, de reconhecer que nós ficamos muito aquém. Eu acho que mesmo os antigos combatentes, mesmo os próprios, se nós perguntarmos a Amílcar Cabral para fazer, se ele estivesse vivo hoje, para fazer essa leitura, ele chegaria a essa conclusão. Porque a questão que motivou a guerra, que é mais decisiva, como eu disse, é o programa maior, não é o programa mínimo. Porque se nós vamos tomar só a nossa independência no papel e continuamos a viver na ignorância, na opressão, no condicionamento da liberdade, nas injustiças, na miséria, na pobreza e nas doenças, nos flagelos, nas calamidades, para que serve então a independência? Não justifica, porque morreram muitas pessoas em nome desta independência, para nós podermos, enfim,
sair definitivamente dessas situações que sabemos que vivíamos também, dessa opressão pelo colonialismo português. Mas agora nós já não temos desculpas. Nós não temos desculpa. Temos que inverter este caminho que vai nos conduzir sempre para desastre, para confrontação, para golpe de Estado, para problemas, etc, etc, e virar as coisas. Porque hoje em dia a Guiné-Bissau não tem liberdade. Os guineenses, em geral, não têm liberdade. Não têm, enfim, dignidade daquilo que podemos esperar de um Estado. Nós vemos as nossas crianças, como é que são tratadas e como é que vão vivendo sem ter a projeção do futuro amanhã. Falo das crianças, falo de adolescentes, falo de jovens, falo do próprio adultos. Todo mundo quer fugir da Guiné-Bissau porque não há sossego, não há estabilidade, não há paz, não há progresso, não há expectativa para que as coisas possam evoluir no futuro. Esta é a razão pela qual tem havido muita fuga. E esta fuga, sobretudo, de grande capital humano, que são os jovens acima de tudo, que vão fazendo as viras nas outras paragens. Porquê? Porque na Guiné, quem singra na Guiné, é triste dizer isso, é quem está na política. Mas não só está na política, submeter aquele servilismo, aquelas bajulações, aquele culto de personalidade, para poder ir à frente. Quem não vive desta forma, quem não adota esta postura, obviamente que não vai ser bem sucedido na Guiné, vai ser muito difícil. Ou aqueles que envereram por caminho da corrupção, por caminho da marginalidade e da criminalidade e por aí fora. Ou, enfim, subtrair aquilo que são valores, aquilo que é o dinheiro público. É só assim, são essas pessoas que triunfam na Guiné-Bissau. Mas quem é honesto, quem é certinho, quem é correto, não pode nunca triunfar na Guiné-Bissau. Esta é a razão pela qual, perante todas essas situações que nós vivemos, sobretudo de falta de liberdade, de falta de escolaridade, de doenças que nós vamos tendo ainda, de instabilidade governativa, de tráfico de droga que tomou o próprio aparelho de Estado envolvendo pessoas de órgãos de soberania nesse tráfico de droga, etc, etc. E para não falar de muitas outras questões, por isso eu chego à conclusão que não valeu a pena a nossa independência nacional. Por quê? Porque houve mais prejuízo e vamos tendo ainda mais prejuízo ao longo dos próximos anos, porque o cenário que se desenha, que nós vamos vendo, para reverter isso vai levar ainda muito tempo e nem estamos ainda a criar pontes para reverter este quadro funesto que está a levar-nos para abismo, que está a levar-nos para afundamento, que está a levar-nos para a autodestruição. Aliás, como temos vindo a fazer ao longo deste tempo todo. Por isso, esta reflexão também é tentar despertar as consciências de pensarmos aquilo que é o nosso país ao longo deste 51º ano. Não cair nessa coisa de fazer festa porque não há motivos para festejar, antes pelo contrário, motivo é de preocupação, para lamentarmos, para chorarmos a nossa sorte, para procurarmos encontrar vias alternativas para reverter essa situação. Mas essa situação só se reverte procurando inverter o paradigma que então tem seguido, voltando àquilo que sempre foi gênesis de luta à libertação nacional. Programa maior. Este programa maior, enfim, como eu disse e volto a repisar, é por os que estão mais capacitados, mais preparados, enfim, preparados para estarem à frente do destino do país. Não só nisto, mas também que sejam pessoas idôneas, pessoas com caráter, pessoas com honorabilidade, pessoas verticais para conduzir o destino do nosso país. Só assim estarão criadas condições objetivas e necessárias para nós começarmos a desenvolver, de haver liberdade, de haver democracia, de haver transparência, de haver a cultura do mérito, de haver das pessoas que sabem estarem à frente, de haver apaziguamento, a reconciliação, a paz e o desenvolvimento nacional. Ao fim e ao cabo é tudo isto que nós desejamos. Qualquer guineense patriótico que sente a Guiné no coração, que sente a guinendade, é isto que nós esperamos e que nós lutamos também. Infelizmente nós sabemos que esses verdadeiros patriotas são vedados o caminho. E esses verdadeiros patriotas querem progresso para a Guiné-Bissau, são alvo a bater, tanto que fizeram Amílcar Cabral, porque ele tinha essas ideias, este projeto inovador para fazer avançar a Guiné-Bissau, que ele foi, enfim, vítima de assassinato pelos próprios correligionários do partido, obviamente patrocinado
pelos portugueses para acabar com ele. Mataram-no. E a reflexo desta ideia da Amílcar Cabral, ao longo dos tempos, nós vemos que muitas pessoas que tentam ser corretos, tentam ser idôneos, tentam lutar por uma dinâmica melhor, essas pessoas são alvo de, enfim, vingança, de afastamento, de, enfim, em casos extremos, de liquidação física. Espero que nós comecemos a melhorar a nossa forma, a nossa mundividência, porque hoje em dia não é homens e mulheres preparados que a Guiné-Bissau não tem. Temos essas pessoas, mas é preciso começar a valorizar a cultura do mérito, dar oportunidade àqueles que estão mais preparados para seguir o destino do nosso país. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a podermos interiorizar estas verdades que eu acabei de falar, de cultura do mérito, mas que está também subjacente à ideia do programa maior, porque só assim que nós vamos dar oportunidade, mesmo aquelas que estão lá nas partes mais longínquas da Guiné-Bissau, nas matas ou nas aldeias, nas tabancas, para poderem proporcioná-los a educação, proporcioná-los a saúde, mas acima de tudo a transparência para que qualquer um possa saber que pode chegar ao topo sem depender de ninguém, basta depender do seu mérito, do seu esforço, da sua luta, da sua determinação. Isso é que se faz e é a elevação social, que contribui para o elevador social. Mas nós vemos que quando essas coisas são apagadas, é uma rampa deslizante para tudo aquilo que nós temos estado a assistir ao longo deste tempo todo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a refletir, a tentar inverter o caminho, este caminho perigoso que temos vivido ao longo dos tempos todos. E termino simplesmente lembrando aqui todos aqueles que genuinamente foram para a luta de libertação nacional e deram as suas vidas para salvar a Guiné-Bissau, que neste momento ainda não se salvou, que deram a sua vida para nós tomarmos a independência, que ainda nós não tomamos a independência. Guiné-Bissau só tomará a independência quando há liberdade, quando há igualdade, quando há democracia, quando há desenvolvimento, quando há transparência, quando há, acima de tudo, liberdade para todos os guineenses e o bem-estar para o povo guineense. Muito obrigado pela atenção e até a próxima ocasião. Obrigado.